Boa noite, muito boa noite. Mais um domingo, uma pré-semaninha. Muito boa noite. Boa noite. Vamos lá, né? Deixa eu arrumar essa almofadinha aqui nas minhas costas. Para mais um encontro nesses momentos tão bons, tão ricos. São ricos. Às vezes eu fico pensando, né? Isso poderia, boa noite, isso poderia ter vindo de uma outra época. Como seria rico esse conhecimento para tantas pessoas, né? Lá no passado. Mas, como tudo tem seu tempo, está tudo certo. Oi, Magda, boa noite, seja bem-vinda. Tudo na paz? Que bom. Que bom. Coisa bem boa, né? Finalzinho de final de semana, pré-semana, iniciozinho. Ai, que bom. Que bom que tá tudo bem. Oi, Dani! Como estás? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Ai, tô com calor, gente. Tô com calor hoje, aqui no consultório. Não vou abrir, não. Tá muito quente aqui. É que o meu consultório é petitico, né? E aí é óbvio que eu tô com calor agora, apesar que eu tava me movimentando antes. Vou aguardar um pouquinho e já vamos dar início a esse encontro de hoje, o que eu quero falar, que é sobre o estresse. Coisa bem boa. Boa noite. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde. Né? Como tem gente que assiste depois, né? Eu sei que às vezes domingo a gente tá cansado, mas nas segundas ficou inviável. Inviável esse encontro. Por causa dos meus horários. Mas tudo bem, né? O que importa é trazer conhecimento. O que importa é a gente dividir aquilo que a gente sabe com as pessoas. Aquilo que pode nos ajudar de alguma forma, nos fazer bem. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o estresse. Aliás, eu já venho falando e fazendo algumas postagens a respeito do estresse. Já venho fazendo algumas contribuições, né? Para que a gente reflita até que ponto nós estamos sendo atingidos ou não pelo estresse. E existe um estresse positivo, né? Por incrível que pareça, existe um estresse positivo, que é aquele estresse frente a algo gostoso que vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, eu vou comprar um carro novo, né? Então, se mistura com a ansiedade, com aquela emoção boa. Então, é um estresse bom, é um estresse saudável. Quando nós vamos encontrar alguém que nós não vemos há muito tempo, quando nós vamos, sabe, vivenciar alguma experiência que nos é benéfica. Então, esse estresse, ele tá ótimo. Ele simplesmente nos traz uma sensação, ele desperta em nós a noradrenalina, né, que é um neurotransmissor estimulante, ou seja, a gente se sente bem, a gente se sente confortável, não nos tira do eixo, nos deixa bem. Mas aí,
dependendo de tudo que nós ouvimos, falamos, sentimos no sentido negativo, nós acabamos acionando o nosso sistema nervoso central. E com isso, algumas funções, falando no sentido negativo, né? Algumas funções do nosso organismo são prejudicadas. Como, por exemplo, os nossos batimentos cardíacos se tornam mais acelerados, a nossa respiração se torna mais ofegante, o nosso sistema excretor começa a entrar meio que em colapso, né? O nosso intestino, eu tenho situações de pessoas que, frente a um estresse, elas começam a ir muitas vezes ao banheiro porque tu aciona todo um mecanismo que normalmente é regular, é equilibrado, digamos assim. Oi, Mi, boa noite, seja bem-vinda. E quando nós acionamos esse mecanismo, automaticamente nós estamos entrando no sistema nervoso simpático. Muito boa noite, minha florzinha. Que deixa todo o nosso organismo num verdadeiro caos. E isso é muito prejudicial, porque além disso, nós liberamos no nosso organismo alguns hormônios, como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, que agem de uma forma muito prejudicial e enviam sinais ao nosso organismo e criam as doenças, né? Isso não sou eu que estou dizendo. É o Dr. Bruce Lipton, é o Dr. Joe Dispenza, e todo o conteúdo que eu trago aqui, seja por postagem, seja online, vídeo, live, o que for, todo ele tem um embasamento teórico, né? Eu não tiro nada da minha cabeça, eu não crio nada, simplesmente tudo isso aqui está documentado, registrado em livros, em, como é que se diz? Registros, mas me fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Mas enfim. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Então a gente, na verdade, a gente aciona uma série de mecanismos orgânicos que podem nos prejudicar frente a um estresse, né? E com isso também nós temos que estar atentos às situações vividas lá na nossa infância. Eu falo muito aqui no consultório que a nossa infância é a base. Ela é o começo de tudo. Já trouxe para vocês também que quando no ato da concepção, aquele serzinho, aquele embriãozinho ali, ele recebe as informações de pai e mãe, da personalidade, parte da personalidade de pai e mãe. Depois vem toda a gestação, depois vem toda a infância, adolescência, e com isso, uma série de questões, de traumas, de problemas, de negligência, de abuso, de descaso, vão simplesmente desenvolvendo em nós pequenos estressores, né? E aí nós geramos crenças. Então, automaticamente, a nossa vida, ela é regida pela nossa infância, pelo que nós vivenciamos desde lá, e nós ficamos aí, na fase adulta, mais ou menos despertos para os estressores que vêm de fora. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E aí eu pergunto, qual lembrança negativa vocês podem ter que quando vocês lembram, aciona todo um mecanismo orgânico, toda uma sensação de mal-estar, né? Então, por exemplo, quando a gente soube da perda de alguém, falecimento de alguém, imediatamente quando nós recebemos uma notícia, o nosso organismo, ele entra num processo, né? Ele se arma referente àquilo que nós recebemos, tanto mentalmente quanto fisicamente. E aí, se é no caso sobre o falecimento de alguém, se vocês buscarem na memória, pode ser essa situação ou qualquer outra, sempre vai estar associado ao recebimento da notícia alguma reação orgânica. Sempre. Não tem como.
Vou dar um exemplo para vocês a meu respeito. Até 2019, para quem é meu cliente já sabe, eu trabalhava em escola. A minha primeira formação é pedagoga. Então, dentro de escola, a gente tem toda uma relação diferente. E eu sou ainda apaixonada pelas crianças, né? Eu ia dizer que eu era. Não, eu sou ainda apaixonada pelas crianças. Mas não faz mais parte da minha vida dar aula. Mas em 2019, eu já vinha numa caminhada em uma rede aqui de Porto Alegre e eu entrei em alguns atritos no sentido de não concordar com algumas situações, batendo de frente com a visão da escola, e eu fui demitida, né? Fui demitida. Foi muito engraçado que eu cheguei para o feedback que todos nós temos enquanto professores, né, na rede, ou em qualquer rede. E quando eu cheguei para o feedback, eu nem abri minha boca. Eu simplesmente fui recebida pelo diretor na época. E ele disse, Aletheia, tipo assim, ó, corte de gastos e eu estou te demitindo. E eu, na hora, eu senti assim uma dor no estômago. Foi o impacto. Aí ele virou para mim, me entregou o documento, eu assinei. E eu fiquei completamente zonza, sabe? Oi, Jana, Taylor, não sei quem, qual dos dois. É um dos dois. Então, sejam bem-vindos. E eu fiquei meio atônita quando eu recebi a notícia. E eu me lembro que eu saí e liguei na época pro meu marido e falei, digo, olha, eu fui demitida. Vem me buscar. Porque ele estava com um carro. E eu fiquei completamente atônita. E com aquela dor de estômago, sabe? Aquela sensação ruim, aquele mal-estar. Eu disse, meu Deus, que coisa horrível. E é o que eu tô falando para vocês. Quando a gente recebe uma notícia, quando a gente se depara com uma situação, quando a gente recebe isso, imediatamente o nosso organismo entra em prontidão. E eu fiquei muito mal mesmo. Eu me recordo que eu vim para casa e eu passei a noite sentada. E eu vou ser bem honesta, eu não estava chateada por estar saindo da escola. Eu estava chateada por não estar perto das crianças. Aquilo estava me fazendo mal. Porque até hoje, eu tenho um aluno em específico que todas as minhas postagens nos stories, ele é praticamente o primeiro. Praticamente o primeiro a olhar. Ele é um querido. Esses tempos eu falei com ele por aqui, pelo Instagram. Ele, prof, eu te amo, eu sinto muita saudade. E é muito bom isso. Sexta-feira, uma outra ex-aluna minha estava de aniversário, mandei mensagem e tal. Então, assim, eu tenho ainda vínculos com famílias. Encontrei, foi semana passada? Sábado passado, num evento da escola da minha filha, que é numa rede de escolas aqui de Porto Alegre, uma outra família com um aluno meu. Então foi maravilhoso, sabe? Abraçar aquele carinho, aquela coisa boa. Então eu não tava triste porque eu tinha sido demitida. Até porque eu já tinha o consultório e eu já vinha no processo de largar a escola e ficar só com o consultório. Porque eu tinha o consultório de manhã, escola de tarde, consultório à noite. Era muita correria. Então, eu já vinha pensando sobre isso. O que seria melhor para mim? Né? Qual o caminho a seguir? E quando eu fui demitida, no primeiro momento, o impacto desta notícia me causou a dor de estômago, eu fiquei atônita, eu fiquei me sentindo mal. E é por isso que eu pergunto assim, buscar na memória de vocês, né? Recebi uma notícia, que notícia foi essa que vocês receberam em algum momento da vida que não foi boa? E qual a lembrança vocês têm da reação orgânica? Tem gente que na hora que recebe uma notícia dispara uma dor de cabeça, né? Tem gente que corre pro banheiro. Eu senti uma dor de estômago horrível. Até porque tá muito relacionado à psicossomática de engolir isso, né? Eu tive que engolir uma demissão. Porque não havia motivos. Eu sempre fiz um bom trabalho. Eu simplesmente não concordava
com alguns posicionamentos, né? E eu entendo que dentro de uma escola e é uma empresa, nós temos que seguir as regras dela, mas não significa que eu seja obrigada a concordar com estas regras, né? Então, essa reação do meu organismo, ela foi muito forte. E todas as vezes que eu lembro também da dor. Eu lembro da minha sensação atônita de sabe? Onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Né? Por quê? Então a gente se questiona muitas vezes sobre as nossas reações, mas a gente não consegue linkar uma coisa com a outra. E é extremamente importante a gente entender, porque tá tudo ligado, associado. Eu tô com a minha colinha aqui, né, gente? Então, quando a gente tem essas situações, né, e como diz Rancelli, sim, queimação, refluxo, azia. Azia é raiva, né, gente? Então, quando eu tô com azia, eu tô com raiva. Automaticamente o nosso corpo, ele vai reagir a qualquer estresse, a qualquer situação que a gente receba e que não seja agradável para nós, não seja boa para nós. Porque como eu falei lá no início, né, tem os estresses bons, tem aquelas coisas que a gente sabe, né, vai comprar um carro, vai visitar a casa nova, vai comprar uma roupa, vai num show, né? Então, assim, boa noite. Tem muitas coisas, muitos estresses que nos causam sensações boas, mas na sua grande maioria o estresse é negativo e as suas consequências negativas são drásticas no nosso organismo, porque vai indo aos pouquinhos, né? Eu vejo muito aqui no consultório algumas pessoas, elas vêm vivenciando experiências nas suas vidas e aí aquilo vai se acumulando. Aí vem um outro estressinho, aí vem um outro probleminha, aí surge alguma outra questão e tu vai acumulando esses estresses. E automaticamente tu vai desgastando a tua mente, as tuas emoções e o teu corpo. E é muito louco isso porque quando a gente não trabalha isso em terapia, com psiquiatra, seja com o que for, nós somatizamos. E o que é somatizar? É desenvolver doenças que nem eu falei antes ali, né? Que o Dr. Joe Dispenza e o Dr. Bruce Lipton, eles afirmam que os hormônios que são liberados no organismo frente a um estresse, eles vão desregular os nossos genes. E desregulando os nossos genes, nós desenvolvemos doenças. Eu até postei essa semana um vídeo do Dr. Bruce Lipton falando que não há nenhum gene que cause câncer. E aí ele explicou ali sobre uma criança que foi adotada numa família onde havia uma sequência de mortes por câncer. E essa criança estava tudo ok com ela não fazia parte daquela família ali. Mas a convivência, aquilo que nós temos, né, a familiaridade, desenvolveu a possibilidade. Então nós temos que estar atentos a isso, né? O que o nosso meio nos ocasiona? O que o nosso meio faz para que a gente se sinta bem ou mal? E é muito interessante porque o estresse, ele é muito particular, ele é pessoal, né? Por exemplo, no caso, uma pessoa, quando ela é demitida, muitas pessoas, elas, ok, fui demitido, ok, tá pronto, tá resolvido, tem que fazer. E eu, por mais que eu quisesse já sair na época da escola para ficar com o consultório, eu sofri muito com a demissão. Muito mesmo. Eu passei a noite sentada no sofá da minha sala, olhando pro nada e chorando. Porque eu pensava assim, ó, e agora as crianças? Né? Era final de ano, ok? Mas eu já vinha num processo dentro desta rede de escolas, aonde eu tinha trabalhado durante 4 anos na educação infantil. Os pais haviam feito uma solicitação para que eu fosse para o primeiro ano alfabetizar. Então, com a última turma de educação infantil, eu fui para o primeiro ano.
Aí depois os pais também se mobilizaram e pediram que eu fosse para o segundo ano. Então eu saí do segundo ano com a mesma turma e fui, minto, do primeiro e fui para o segundo. Ou seja, eu vinha numa caminhada com a mesma turma há muito tempo. E receber essa notícia me destruiu. Então foi muito pessoal, muito particular a reação que eu tive sobre essa notícia, né? Essa informação, né? Assina aqui, eu estou te dispensando. Horrível, horrível. E as crianças, como é que eu vou fazer sem elas? Como é que vai ser? Tanto que foi muito engraçado que no ano seguinte eu costumo ir num mercado padaria que tem muito próximo ali. A Helena tá sempre aqui presente. Hoje é que ela não tá. E que era de Los Bel, que tem coisas maravilhosas, deliciosas, e eu vou sempre ali porque é na frente da escola. E aí no ano seguinte eu ia ali comprar algumas coisas e eu perguntava, né, na portaria assim, quem está aí da equipe diretiva? E aí quando me diziam não está, eu entrava na escola e eu ia na sala de aula ver as crianças. Uma saudade imensa deles, imensa. Então eu ia vê-los, eu ia matar a saudade, porque era por eles. Eu não tinha ficado triste por sair da escola. Isso não me importava. Era por causa das crianças. Então é muito pessoal quando nós recebemos uma notícia, né? Seja sobre o falecimento de alguém. Então, por exemplo, eu soube que a mãe de uma amiga minha faleceu. Eu vou ficar triste. Mas eu não vou ficar tão triste porque não é a minha. Né? Então é muito particular esse sentimento, esta reação a isso. E a gente tem que ter estar atento, né? E aí assim, quando a gente se estressa, nós desenvolvemos um triplo mecanismo. Então, o primeiro é o efeito direto da notícia, da situação, do que está acontecendo, né? O estresse em si. Em segundo, são as reações de defesa que o nosso organismo gera através dos hormônios. E em terceiro, é o empobrecimento físico e mental, quando o corpo aciona o mecanismo de luta ou fuga, que vem do sistema simpático. Então, como já foi dito, né, o estresse, gente, ele pode ser leve para uma pessoa, difícil e pesado para outra, mas se não houver todo um cuidado, ele vai causar estragos. E dependendo das situações, como eu falei antes, né, quando elas se tornam repetitivas ou quando são vários estressezinhos assim, daqui a pouco ele se torna crônico. Ou seja, o corpo não sai mais do sistema de luta ou fuga. Ele se mantém em alerta constantemente. E aí a desregulação orgânica é absurda. E não tem como evitar as doenças. Elas vão surgir, né? E qual é o segredo, né, para a ausência de estresse? Como é que a gente faz para lidar com isso? É impossível não ter estresse. Nós vivemos num mundo, numa sociedade, aonde nós nos estressamos a qualquer momento. Muitas vezes a gente pegou o carro de manhã e alguém cruza, corta a tua frente de carro. Então tu já toma ali um estresse logo de manhã cedo. E aí eu tenho trazido para vocês algumas informações sobre o controle autógeno. Controle autógeno, eu já fiz uma live sobre ele algumas semanas atrás. Ele é um tratamento de 8 sessões que vai te ajudar a blindar o teu organismo. Eu vou te ensinar a blindar o teu organismo. Ou seja, tu recebe o impacto de uma notícia e aí tu vai acionar determinados mecanismos que vão ser tratados e desenvolvidos aqui no consultório, porque esse tratamento é presencial. E com isso, frente a Helena, agora há pouco estava falando em ti aqui, das gostosuras da De Los Bel, e de eu estar indo ali na frente do colégio sempre para buscar, e às vezes eu dava minhas fugidinhas no colégio. Eu falei agorinha, ainda falei, digo, a Helena não está aqui hoje. Tá aí a Helena.
Mas eu tô na finaleira, Helena, depois tu assiste. E o controle autógeno, gente, ele é um tratamento que vai ajudar a se blindar, a se proteger. Ou seja, tu vai aprender mecanismos de defesa que frente a um estresse, eu que agradeço, que frente a um estresse, tu vai acioná-los. Ou seja, tu vai lidar com o estresse, mas ele não vai agredir ao teu organismo, às tuas emoções e à tua mente. É um tratamento muito incrível, ele é baseado no treinamento autógeno do Schultz, que é um médico alemão. Ele foi desenvolvido em 1978, pelo meu pai. E eu resgatei esse tratamento, comecei todo um trabalho em cima dele, junto à psicanálise e à psicologia, né? E desenvolvi em 8 sessões, que é incrível, assim, é incrível. Quem está fazendo já está observando os resultados na sua vida, né? Uma cliente em específico, ela tem um posicionamento de trabalho bem pontual aqui em Porto Alegre, ela lida de frente com muitas situações e ela tá chocada, né? De tão poucas sessões que ela já está fazendo, ela já consegue lidar com isso. Então, é uma forma de nós nos blindarmos, de nós nos protegermos, né? Daquilo que pode acontecer ou não. E a gente ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais saudável. Porque quando a gente se estressa e a gente não lida com esse estresse, a gente somatiza, né? A gente desregula os nossos genes, a gente libera esses hormônios que não são bons para nós. Então é muito importante nós estarmos protegidos. Então, eu acredito que essa pincelada sobre estresse tenha sido bem interessante, né? As minhas lives, elas não são muito longas, mas o que importa é que a gente sempre tenha um pouquinho de aprendizado, né? E tudo aquilo que eu estudo e que eu aplico aqui e aplico em mim também, eu gosto de dividir com vocês. Eu desejo que a próxima semana seja maravilhosa, seja carregada de coisas boas, muitas, muitas, muitas bênçãos, né? Chuva de saúde nas nossas vidas. E domingo que vem eu vou estar aqui de novo. Um beijo bem grande, bem carinhoso, que o Criador acompanhe vocês e até lá. Até amanhã, né? Eu fui ler aqui e voltei. Até amanhã, se Deus quiser. 9h10 eu te esperando. Beijo!